são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. É o que garante a Constituição Brasileira de 1988, que trouxe importantes inovações no que diz respeito ao reconhecimento dos direitos indígenas. Mas será que nos 25 anos de vida da atual Constituição, estes direitos vêm sendo cumpridos? Sobre esse assunto, eu converso agora com o assessor jurídico do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, Adelar Kupczynski. Adelar, antes dessa Constituição considerada cidadã, como é que era a situação dos índios no Brasil? A situação dos índios no Brasil, principalmente na década de 70, no período militar, no período antes da Constituição, era dramática. Foi feito um levantamento nos anos de 1970 e chegou-se à conclusão de que existiam no Brasil aproximadamente 160 mil índios. Conforme o Darcy Ribeiro, esses índios provavelmente seriam extintos a partir do ano 2000, porque o projeto do governo da época era integrá-los à comunhão nacional, ou seja, os índios deixariam de ser índios e os seus territórios seriam ocupados por interesses não índios. Porém, nesse período surgem várias organizações sociais de apoio aos índios e os índios também começam a sua mobilização para defender os seus direitos. E isso foram realizadas grandes assembleias no Brasil dos povos indígenas com o apoio, por exemplo, do Conselho Indigenista Missionário e se chegou ao processo constituinte no ano de 87 e 88, onde os índios estavam bastante organizados. E os índios conseguiram, através de uma mobilização constante no Congresso Nacional, garantirem 2 artigos específicos para os índios brasileiros. E nesses 2 artigos, o que muda muita coisa na legislação também, porque antes as constituições falavam do direito ao território, porém, na Constituição de 88, que teve a participação e a presença dos índios constante em Brasília, se garantiu a organização social, se garantiu a vida dos índios, os costumes, uma série de outros direitos que proporcionou que os índios pudessem, que as terras fossem demarcadas e os índios, as populações pudessem aumentar, inclusive. Como é que foi essa consciência dos povos indígenas de participação na Constituinte? Eles perceberam que, sem uma ação direta, eles seriam exterminados? Exatamente. Os índios perceberam que se eles não garantissem os direitos na Constituição, se eles não se mobilizassem, eles ficariam de fora. E com isso, eles perderiam os seus territórios e o seu modo de vida e a sua organização social. Ou seja, conforme Darcy Ribeiro havia falado, esses índios seriam extintos. Então, eles se mobilizaram e vieram constantemente em grandes delegações em Brasília e conseguiram convencer o Congresso Nacional sobre os seus direitos. E ali foram garantidos 2 artigos exclusivos para os índios e uma série de outros incisos também em outros artigos. O capítulo 8 é todo dedicado aos índios, né? Correto. Esse que trata da organização, dos costumes, das tradições. A parte da demarcação de terras também é uma coisa importante, definir o que são as terras indígenas e garanti-las? Isso é a grandeza da Constituição de 88. Além de garantir o modo tradicional, as suas organizações tradicionais, a Constituição declara as terras indígenas como da União, e a União tem a função de demarcar, fazer respeitar os direitos e demarcar suas terras, e a Constituição também define o que é uma terra indígena. Por exemplo, a Constituição diz que uma terra indígena é as áreas ocupadas pelos índios, as áreas indispensáveis para a preservação ambiental, as áreas indispensáveis para a reprodução física e cultural e as áreas produtivas dos índios, ou seja, conforme seus usos e costumes. A própria Constituição se encarregou de dizer o que era uma terra indígena e diz também que esse direito é inalienável, ele não pode ser negociado, ele não pode ser retirado dos índios. Aí entra o direito originário. E que outros avanços a gente pode registrar no que diz respeito aos povos indígenas desde a entrada em vigor da Constituição, que agora completa 25 anos. Por exemplo, mais saúde, mais educação, ou mais espaço, mais território. Cresceu o número de índios também, né? Conforme o censo do IBGE de 2010, hoje no Brasil existe uma população indígena aproximadamente de 900 mil índios.
Isso é um dado significativo, porque se existiam 160 mil, então essa população vem crescendo gradativamente. E ela vem crescendo justamente porque foi demarcada as terras dos índios. Então, foi garantido o espaço para que eles possam reproduzir, ter sua reprodução física e cultural. Isso, então, porque o índio, a ligação dele com a terra é diferente do que o não índio. Para o não índio, a terra é uma mercadoria. Ela pode ser vendida e comprada. Para o índio, não. Ali estão os seus espíritos dos antepassados. Ali está a sua vida. A sua ligação com a terra é diferente. Então, as demarcações, elas surtiram um efeito positivo extraordinário. Porém, nem todas as terras foram demarcadas. Né? Apenas 1/3 das 1.046 terras indígenas foram demarcadas, apesar de que as grandes terras indígenas já estão regularizadas. Mas falta 1/3 das terras indígenas, mas falta 2/3 das terras indígenas, sendo que 1/3 estão regularizadas, 1/3 tem algum processo em curso para a demarcação e 1/3 das terras indígenas não tem nenhum processo ainda para a sua regularização. A Constituição fala num prazo para a demarcação das terras que era de 5 anos da promulgação da Constituição, né? Passado 25 anos. Essa é uma dívida ainda que o Estado brasileiro tem com os povos indígenas, porque a Constituição ainda não foi cumprida conforme o Constituinte originário determinou. E quais são os perigos dessa falta de demarcação? Primeiro, a vida dos índios, né? Vamos pegar, por exemplo, o estado do Mato Grosso do Sul. Conforme levantamentos do CIMI, no relatório contra a violência, da violência contra os povos indígenas, relatório anual que o CIMI sempre lança, no Brasil, no ano de 2012, foram assassinados 60 índios, né, conforme o levantamento feito pela entidade. Desses índios assassinados, 37 estão no Mato Grosso do Sul. Isso representa o quê? Que no Mato Grosso do Sul as terras ainda não foram demarcadas, não estão regularizadas. E isso possibilita a violência tanto dos fazendeiros contra os povos indígenas, ou mesmo de forças policiais contra os índios, ou mesmo em locais de conflito, porque os povos indígenas não têm como manter o seu modo de vida tradicional. Outro dado preocupante é que nos últimos 10 anos, no Brasil, especificamente no Mato Grosso do Sul, aproximadamente 470 índios jovens, índios Guarani, se suicidaram. Esse é um dado preocupante porque demonstra o quê? Os dados apontados, inclusive pelo Ministério da Saúde, dizem que são índios jovens de 15 a 29 anos, né, que não têm sua terra demarcada e que não vê uma perspectiva de vida, né? Não pode ter o seu modo tradicional e também não são aceitos pela sociedade envolvente. E isso leva muitos desses jovens, e esse número é preocupante, a tirarem a sua própria vida. Esses conflitos, principalmente no Mato Grosso do Sul, são disputas pelas terras entre fazendeiros, ruralistas e os índios, né? Exatamente. E nós entendemos que a segurança jurídica é justamente a demarcação de uma terra indígena. Quando se demarca uma terra indígena, se resolve o problema, né? A exemplo da Raposa Serra do Sol, dos índios Pataxó-Ranhan da Bahia, dos índios do Mato Grosso, agora os índios chavantes da terra indígena Morato Sério. Quando se resolve o problema fundiário, os conflitos eles perdem força e eles vão diminuindo drasticamente. Essas 300 e poucas demarcações sobre as quais o senhor falou, existe algum risco de retrocesso? Há muitos riscos nos direitos indígenas de modo geral. Por exemplo, a PEC 215 é uma, onde o Congresso Nacional quer retirar a demarcação das terras indígenas, que é do Poder Executivo, e levar para o Poder Legislativo. Isso é perigoso porque querem tirar o aspecto técnico do que é uma terra indígena, técnico-jurídico, e levar para o campo político. Isso, no nosso entendimento, é prejudicial aos direitos indígenas e fere a norma constituinte. Há outros, e isso vai inviabilizar, por exemplo, a demarcação das novas terras indígenas que faltam. Isso é um fato. Outros projetos também preocupam. Por exemplo, o PLP 227, de 2012, onde querem definir como sendo ato de relevante interesse público da União as terras particulares,
né? E uma série de outras questões que não são atos da União. É justamente para tentar regularizar as terras de pessoas que estão ilegalmente nas terras indígenas. Outro dado preocupante é a portaria 303 da AGU, né, da Advocacia Geral da União, que em 2012 também assimilou as 19 condicionantes do julgamento da Raposa Serra do Sol, que ainda não transitaram em julgado e querem agora implementar em todas as terras indígenas do Brasil. Isso são ações preocupantes, elas voltam constantemente tendendo a retirar o direito que foram conquistados de forma com muita força no processo constituinte de 88. Com relação à PEC 215, durante uma audiência pública aqui no Senado, na Comissão de Direitos Humanos, os deputados que participaram da audiência se comprometeram a não analisar o projeto, discuti-lo com os indígenas, com os povos indígenas, chegar a um consenso para não ter problema nas demarcações. Ainda assim, o senhor acredita que aprovada a PEC é um risco? O lobby é muito forte? Esse é o problema. Os interesses, o Brasil tem uma visão ainda colonialista, no meu entendimento, que é o seguinte: o agronegócio desmata uma região, usa aquela terra e depois parte para outra região. Por isso que o agronegócio chega, né, nas terras indígenas demarcadas e na região amazônica. Por exemplo, dados oficiais dizem que são 100 milhões de hectares de terras na mão do agronegócio já devastada e que podem ser recuperadas e com isso pode-se dobrar a produção do Brasil, a produção inclusive de alimentos. O agronegócio não tem essa preocupação de recuperar essas terras degradadas porque ele quer novas terras. É mais fácil você pegar uma região que tem floresta, desmatá-la, vender a madeira e depois plantar, usá-la exaustivamente e partir para uma outra. Essa lógica é uma lógica perversa, inclusive para o ecossistema brasileiro, né? E isso não é admitível, não é possível, mas isso é insustentável. Porém, essa lógica permanece. Portanto, o agronegócio não quer recuperar as terras que degradou, ou mesmo os 200 milhões de hectares de terras que que têm pouca produtividade e quer justamente as terras dos índios e da Amazônia Legal. Adelar, existem críticas ao trabalho da FUNAI com relação ao papel deles na demarcação de terras, mas o CIMI não critica, né? O CIMI é a favor até de fortalecer a FUNAI, né? A FUNAI, nos últimos anos, ela vem sendo gradativamente perdendo força, perdendo autonomia, perdendo quadros, perdendo orçamento, e isso nós entendemos que é, de certa forma, proposital. Porque a FUNAI é o órgão que possibilitou as demarcações de terras indígenas. Foi o órgão que deu garantia para os direitos constitucionais dos índios, né? O órgão da União que tem essa força, que tem esse acúmulo em relação aos povos indígenas. E justamente esse órgão agora está sendo questionado. Por quê? Porque está em curso no Brasil uma visão de que não se deve mais demarcar terras indígenas e, por outro lado, usar as terras indígenas já demarcadas, né? Num desrespeito à Constituição ou ao Constituinte originário de 1988. Nós entendemos que a FUNAI deve ser fortalecida para que possa cumprir o seu papel e demarcar as terras indígenas que ainda não foram demarcadas, solucionando os problemas dos índios, garantindo a aplicação da Constituição brasileira e respeitando essa população tão importante para a sociedade brasileira. O que a gente entende também, muitas pessoas questionam, mas o que a população brasileira ganha com a demarcação de uma terra indígena? Primeiro, a questão, os índios protegem aquelas terras. Isso é importante para toda a população brasileira. Segundo, que o Brasil ou a Constituição brasileira reconhece ou um país não se faz somente pelo seu produto interno bruto, como se diz, mas sim pela sua diversidade cultural, né? Então, os índios têm muito a contribuir com a preservação do meio ambiente, com a diversidade de línguas. São 305 povos no Brasil que falam 270 línguas, ou seja, há uma diversidade cultural, uma riqueza cultural muito grande.
Que a gente tem perdido muita parte por desconhecer parte dessa cultura, né? Exatamente. Né? No Brasil eram 5 milhões de índios, em 1500, aproximadamente 2 mil povos diferentes, mas mesmo assim, hoje eles resistiram esses 500 anos, ainda continua essa população e continua aumentando. Então, outra questão que nos preocupa é que quando se protela, não se resolve as demarcações de terras indígenas, o conflito permanece latente. Né? Então, a solução para os problemas existem, basta vontade política, basta a ação dos governos e demarcar e devolver o direito para esses povos que já estavam aqui antes de 1500. Com as terras demarcadas, não falta terra para os agricultores brasileiros. Esses os dados que eu te informei. São mais de 200 milhões de hectares, né, que são improdutivo ou pouco produtivo, e desses, aproximadamente 100 milhões são terras degradadas. No Brasil, para dobrar a produção brasileira, não precisa nem desmatar a Amazônia e não precisa também usar as terras dos índios. Até porque os índios são produtivos, eles têm as suas produtividades do seu modo tradicional. Então, não é necessário usar novas terras, inclusive dos índios da Amazônia, para dobrar a produção brasileira. Só que isso ninguém quer discutir. Adelar, com relação a outros direitos, por exemplo, o acesso dos povos indígenas à saúde, à educação, em que pé que está? A demarcação de uma terra indígena ela é importante porque ela resolve mais de 50% dos problemas dos povos indígenas, né, de uma determinada região, de uma determinada área. Porém, parte-se para um outro contexto. Né? Existem problemas na saúde e na educação. Conforme dados do CIMI, no relatório anual do ano 2012, aproximadamente 18 mil pessoas foram desatendidas na educação. Na saúde, aumenta muito. São mais de 80 mil índios, né, que sofreram desatenção, e também tem um dado que preocupa, que são as mortes de crianças, né, por desnutrição ou por falta de atendimento médico. Então, essas questões, como na sociedade brasileira preocupa, nas questões indígenas é um pouco mais grave. Como resolver esses problemas? Ter equipes de saúde da família, ter um atendimento específico, itinerário? Foi criada a Secretaria Especial do Índio, né? Isso foi importante, mas, porém, tem problemas de gestão, tem problemas de orçamento, uma série de problemas que, inclusive, o dinheiro que é destinado, geralmente, ou muitas vezes, não chega até a aldeia. Então, esse é um problema. Às vezes o dinheiro é destinado, porém não tem uma eficiência e os povos indígenas nas aldeias estão sem saúde. Agora, em 2013, 25 anos da Constituição, chamada de Constituição Cidadã. Para os próximos 25 anos, quais os desafios para os povos indígenas? Continua sendo demarcação de terras? O problema de demarcação está presente, continua presente, apesar dos avanços. Esse é um desafio que vai ficar para os próximos 25 anos. Outro aspecto que eu considero relevante é a autonomia desses povos, para que esse direito não seja o tempo todo questionado, né? Que seja atendido, as áreas sejam demarcadas, sejam devolvidas aos índios, sejam administradas pelos índios, né, junto com o Poder Executivo, né, com apoio do Poder Executivo, que haja um desenvolvimento conforme os aspectos culturais dos índios e os interesses dos índios. Ninguém precisa dizer o que os índios querem ou deixam de querer, né? São eles que têm que dizer, precisam dizer. Então, eu acho que há esses desafios, e os índios são povos que têm uma cultura milenar, que têm uma sabedoria milenar, que sabem o que querem e precisam ser respeitados. Eu acho que, além das demarcações, é um maior respeito para esses povos indígenas. Adelar, obrigada pela entrevista. Nós conversamos com Adelar Kupczynski, assessor jurídico do CIMI, Conselho Indigenista Missionário. Se você tem alguma dúvida, pergunta ou sugestão sobre esta ou outras entrevistas, entre em contato com o Alô Senado pelo telefone 0800 61 2211 ou acesse nossa página na internet www.senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e até a próxima.